Olá, aqui é a Bia Coelho e aqui é um canal para a gente falar sobre produção de conteúdo, de posts, marketing, vendas, redes sociais e tentar deixar esse assunto um pouquinho mais leve. Hoje é aquele episódio para você que de vez em quando pensa, meu Deus, o que eu vou postar hoje? O que eu vou postar essa semana? Que assunto que eu vou introduzir no meu Instagram, nos stories? Que vídeo eu vou fazer? Então vamos lá que eu vou compartilhar muito do que eu faço para ter muitas ideias. A primeira coisa, a gente tem que entender que ter ideias, que ser criativo, não é uma coisa do nada. Não é algo que algumas pessoas têm apenas e outras não. Ter ideias e ser criativo é algo que a gente consegue treinar, é algo que a gente consegue exercitar no nosso cérebro. Então, se hoje você acha que não é criativo, que não tem ideias, você consegue sim trabalhar para ser sim mais criativo, para ter mais ideias. A nossa criatividade, ela vem de alguns pontos, por exemplo, do nosso repertório, das coisas que a gente consome, né, do que a gente lê, do que a gente vê, das conversas que a gente tem, dos lugares que a gente vai, do nosso repertório, das nossas habilidades. Então, muitas vezes, quando a gente vai aprendendo a fazer algumas coisas, a gente consegue ter novas ideias. Por exemplo, se você aprende uma determinada edição de vídeo, aquilo ali pode fazer você criar mais só porque você sabe editar daquela forma. Então você cria mais vídeos daquele estilo porque você aprendeu aquela habilidade. Então vamos lá. Para ter ideias, para ser criativo, a gente tem que ter repertório, a gente tem que ter habilidades, a gente também precisa observar os problemas ao nosso redor, e isso está muito ligado em observar as dores do nosso público. Então, dentro do que você faz, observa quais são as dores das pessoas ali que você vende o seu serviço. E dali você cria também soluções. Então, repertório, habilidade, observação dos problemas e um ponto muito importante que é a diminuição de bloqueios. Muitas vezes a gente não executa uma ideia porque a gente está com um bloqueio de fazer aquilo. E o bloqueio muitas vezes é vergonha, insegurança, medo do que os outros vão pensar. Então tem que pensar que para ter ideias e executar essas ideias, a gente também precisa diminuir esses bloqueios. Trazendo esse primeiro conceito da criatividade, é que eu vou partir para os pontos práticos agora das dicas para vocês. Então lembra, você pode sim cultivar, exercitar a sua criatividade. Vamos lá então para a primeira dica prática. Eu faço isso, então eu vou passar coisas que eu faço e que dão certo para mim, e eu sei que pode ajudar muito de vocês. Primeira coisa prática, então, salve as ideias de posts em todas as redes sociais. Se você usa o Instagram, muito provavelmente, você vai ver algumas pessoas postando conteúdo, mesmo que não seja do seu nicho, pode ser um post que você consegue adaptar para o seu conteúdo. Então vai salvando, porque no Instagram tem aquela pasta dos salvos, que a gente salva as coisas. No meu Instagram, por exemplo, nos salvos eu tenho algumas pastas. Eu tenho uma pasta de ideias de post, que é para isso, né, que eu tô comentando com vocês, para vocês fazerem isso. Eu tenho uma pasta de receitas, né, que eu quero reproduzir. Então a gente consegue criar pastas no Instagram. Então você pode fazer uma pasta ideias de vídeos, ideias de carrossel, ideias de story. Então você vai salvando ali. E quando você tiver sem ideia, você visita essas suas pastas e vê o que dá de produzir naquela semana, naquele mês. Vamos lá, outra coisa que te ajuda a ter mais ideias e produzir mais é focar em pequenos conteúdos ao invés de conteúdos muito grandes. Isso eu vejo acontecer muito com as empreendedoras que eu tenho em contato e com clientes minhas também, que muitas vezes você quer compartilhar de um assunto e você fica com aquela coisa de querer destrinchar todo aquele assunto, fazer um carrossel cheio de texto, cheio de informação, um vídeo longo. E aí a gente tem dois pontos. Primeiro, que muito dificilmente as pessoas vão consumir todo o teu conteúdo se ele for longo. Tá muito difícil hoje em dia, né? As pessoas lerem textões nas redes sociais e verem vídeos longos. E a outra coisa é que você pode pegar esse conteúdo e destrinchar, né? Eu já dei essa dica em outro episódio e isso faz você ter muito mais ideias de post, tá? Então foque em cápsulas de conteúdo. Outra coisa para você ter mais ideias de posts. Faça pesquisa regularmente nos seus stories com
o seu público. Então você pergunta aí, vocês querem saber sobre qual assunto esse mês? Quais são as suas dúvidas? Abra a caixinha de pergunta, mesmo que venha só uma resposta. Isso já pode te ajudar e já pode ter várias ideias daquela resposta. E aproveita também outros canais que você está inserido, seja grupos de WhatsApp que você lidera, ou às vezes eventos de networking, quando você está conversando com alguém, uma possível cliente, pergunta para ela quais são as maiores dúvidas dela em relação ao seu trabalho, ou às vezes manda mesmo no WhatsApp dos seus clientes ali, no privado, perguntando: olha só, eu estou querendo melhorar os meus conteúdos no Instagram, você pode me dizer quais são as suas maiores dúvidas? Então faça pesquisas com as pessoas para elas te retornarem com dúvidas delas e aí você consegue ter mais ideias de post também. Outra coisa que geralmente eu faço pesquisa no Google, mas como é que eu faço? Por exemplo, você já viu que no Google, quando a gente começa a digitar uma pergunta, antes da gente terminá-la, ele já dá ali as sugestões de pesquisa, né? Porque aquilo ali é em relação ao que as pessoas estão mais pesquisando. Então, por exemplo, se você tem uma loja de decoração e quer saber ideias de posts, coloca no Google assim: como fazer uma decoração e não escreve mais. Vê o que o Google te sugere de pesquisa. Ali o Google pode falar algumas ideias. Como fazer uma decoração de Natal? Como fazer uma decoração numa mesa pequena? Como fazer uma decoração num quarto de solteiro? Então o Google ele vai completar com algumas coisas que as pessoas estão mais pesquisando. Faça isso no seu nicho que você consegue ter mais ideia de post também. E tudo isso que você vai pesquisando, seja com as pessoas do teu Instagram, seja com os teus clientes, seja no Google, seja os salvos das redes sociais, você vai anotando isso tudo, vai deixando no documento tudo anotado como um banco de ideias. Você vai ver que vai ter um monte de ideia que mesmo que você não use essa semana ou esse mês, você pode usar outro mês e daí você vai preenchendo de várias ideias esse documento. Não confie no seu cérebro que você vai lembrar dessas respostas depois. Anota tudo. E agora a última coisa que eu quero falar para vocês, que isso, para mim, foi o que mais fez eu criar bastante, foi o que mais fez eu ter ideias, que é praticar toda semana. Eu costumo falar, quanto mais você cria, mais você cria. Porque você vai ali ensinando o seu cérebro a ter essas ideias, a ter esses insights, a criar. Então, quanto mais você fizer, mais ideias virão. Então, não espere ter um monte de ideia para começar a fazer. Vai fazendo com as ideias que você tem hoje, aí vai fazendo essas pesquisas que eu falei, vai salvando os conteúdos, que você vai ver que com o tempo, quanto mais você vai criando, mais ideias você vai tendo. Então, esse para mim é o mais importante, é praticar para poder treinar o seu cérebro. E lembra daquele conceito que eu falei no início sobre criatividade. Você precisa de repertório, você precisa de habilidades, você precisa observar os problemas e também diminuir os bloqueios. E isso do repertório, além de salvar, né, os conteúdos nas redes sociais, você também tem um repertório dos livros que você lê, dos filmes que você vê. Você pode tirar várias ideias de posts desses conteúdos também. Tá certo? Vai fazendo isso. Se teve alguma dúvida, me pergunta. Se você tá lá na nossa comunidade, me manda lá também se gostou desse episódio. E vamos conversando e criando mais e tendo excelentes resultados. Um beijo e até a próxima.